Bom dia a todos. Bom
dia a todos os nossos amigos que estão nos vendo pela internet. Sejam muito bem-vindos. Antes de darmos início à nossa palestra, eu vou passar alguns recadinhos da casa. Nós temos palestras e passes todas as terças-feiras, às 20 horas, e de domingo, às 10 horas da manhã. E temos também de domingo a evangelização infantil. Então, quem tiver seus pequenos, tragam para casa, que tem as monitoras que ficam aqui com eles, passando um pouco do ensinamento do Evangelho. E antes de cada palestra, temos também o atendimento fraterno. Então, quem precisar de uma palavra, um apoio, basta chegar uns 15 minutinhos antes, meia hora de cada palestra, que sempre vai ter um trabalhador da casa que vai estar dando o atendimento, o acolhimento necessário para a pessoa. Temos também a importância do Evangelho no lar. Quem não faz e tem alguma dúvida também pode procurar um trabalhador da casa que a gente explica. É muito importante para as energias da casa estar fazendo o Evangelho no lar também. E vou falar um pouco sobre o nosso trabalho social. A gente tem a entrega, distribuição de 180 cestas básicas todo segundo sábado de cada mês. Então, nós agradecemos a todos que contribuem para esse trabalho, trazendo alimentos não perecíveis, e que continuem contribuindo, porque isso é muito importante para a nossa casinha. E temos também todos os sábados, a partir das 16h30, temos o grupo de lanche para os nossos irmãos de situação de rua. Então, os trabalhadores se reúnem, preparam os lanches e levam até a Carandiru, ali onde tem os nossos amigos em situação de rua, que esperam, inclusive, por isso. E quem quiser participar, pode vir todo sábado, chegar a esse horário, ajudar a fazer a preparação dos lanches, que é muito importante. A gente precisa de trabalhadores, colaboradores, e que preparam os lanches e vão junto até lá. Não é necessário ir até lá, mas ajudando a fazer os lanches, não é necessário participar da entrega, mas sejam todos bem-vindos, são todos convidados a participar. E acho que seria também continuamos com a nossa oficina de pães, nossa oficina de informática. A gente está fazendo esse trabalho muito bacana para as pessoas que a gente ajuda aqui na casa. Está dando super certo e pretendemos continuar ainda por muito tempo. Então, eu acho que são esses os recadinhos da casa. E eu peço a todos vocês que fechem os olhos físicos nesse momento. Vamos respirar fundo. Elevar os nossos pensamentos a Deus, ao nosso amado Mestre Jesus, à nossa Mãe Maria. Que possamos estar aqui nesse domingo, absorvendo da melhor forma possível todo o conhecimento que será passado pelo nosso irmão que fará a palestra de hoje. Gratos pela oportunidade, principalmente de estarmos aqui, mais uma manhã de domingo, para essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. E o palestrante de hoje é nosso amigo Ronel, que inclusive está com um livro novo aqui. Quem quiser depois passar na nossa livraria para estar vendo, muito bacana o trabalho dele. E a palestra de hoje, o tema é a arte da aceitação, tirada do livro Renovando Atitudes. Seja muito bem-vindo, amigo. Bom dia. Todos ouvem bem? Então, vamos lá. Bom dia a todos. Tá ao vivo também? Bom dia a todos os internautas, ouvintes. Estamos no mundo, olha aí que legal. A Casa do Caminho é isso, é o mundo. Para nós é sempre muito gratificante, né? Eu estava brincando ao fundo ali. Eu demorei uns meses, ou acho que um ano, para retornar. Não que a gente não queira. É porque a gente está com uma agenda bastante comprometida mesmo, de compromisso. E a Sandra ainda falou comigo algumas vezes, poxa, vê se arruma pelo menos uma data. Eu falei, então eu vou tentar encaixar uma já mais no finalzinho do mês. E não significa que eu sou melhor que nenhum de vocês. Talvez seja o senso de responsabilidade que nós assumimos junto em algum momento lá atrás, no nosso projeto reencarnatório. E aí, quando eu brincava agora com o nosso querido, quando a gente é picadinho por essa responsabilidade e sabedores de que todos nós somos dotados de muitos talentos, de muitas virtudes, dentre elas a inteligência e outras tantas coisas,
a gente não pode ficar simplesmente parado. A gente não pode simplesmente deixar que o tempo urja, como eu falo, o tempo passa e a gente não fez nada. A gente aplaude quem faz e fala, puxa, eu podia ter feito. E a minha grande preocupação, que a espiritualidade vem nos atenuando e vem nos pedindo, é mexe com o povo, desperta. E Paulo já dizia, desperta tu, que ainda dormes. Porque a gente ainda está adormecido. A gente esquece que hoje está aqui e amanhã a gente pode não estar. Esses dias eu fiz uma palestra, a casa estava realmente muito cheia, como aqui, mas tinha umas 200 pessoas e eu brinquei. Jesus colocou 3 recadinhos em 3 cadeiras. E no final, ele irá convocar os 3. E os caras ficaram preocupados, porque falou, seria convocar, seria o quê, mais ou menos? Eu falei assim, talvez, não sei qual foi a resposta, porque na porta ele faz uma pergunta quando nós adentramos a uma casa como essa. Ainda mais na casa de caminho, da casa do caminho. Ele diz lá na porta para nós assim, o que buscais nessa manhã na casa do caminho? Essa é a pergunta que ele faz todos os dias para nós. E se a gente não souber a resposta, de repente ele leva a gente. Né? Fala, então, já que você não entende e não busca nada, retorna comigo. Mas mentira, hoje não tem nenhuma cartinha, pelo amor de Deus, não é isso? Porque já tem gente apavorado, já pôr a mão na cadeira. Não é assim, tá bom? Isso aqui é só para quebrar um gelo. Então, assim, ó, eu costumo dizer o seguinte, eu estou orador, eu estou comunicador da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, com os programas às terças-feiras, já fazendo propaganda porque é importante. O programa novo que lançou esse ano está indo para a 2ª temporada, que chama-se Espiritualidade nos Negócios. Mas, puxa vida, espiritualidade nos negócios? E tem a ver isso? O que vocês acham? Tem ou não? Tem tudo a ver. E é interessante porque é um programa de entrevistas com empresários, com empreendedores de qualquer idade. Essa semana mesmo eu gravei alguns programas com jovens de 30 anos, 32, jovens só no papel. Porque a hora que abre a boca para falar, a gente fica até envergonhado, né? Porque o tanto que faz, o tanto que produz, o tanto que passa também pelas desilusões, dificuldades, como empreendedor, enfim, com o concorrente, com todo tipo de nuance que faz parte da nossa jornada. E depois dão seus jeitos, sua forma de lidar e são vencedores. Então, são histórias lindas. Então, o programa novamente vai ao ar agora dia 30/9, terça-feira, às 17 horas, depois tem as reprises, depois eu deixo no final para vocês. Tá? E, como ela bem lembrou, estou trazendo o meu 5º trabalho, eu não faço mais nada sozinho, aquele mesmo que alguém me lembrou carinhosamente, que me puxa a orelha lá atrás para montar a caravana, né? É ele que me intui a escrever as obras, que faz com que a gente tenha vontade e disposição de continuar progredindo. Chega, né? Muita propaganda, vamos trabalhar. A Sandra me deu um tema maravilhoso, né? Um tema que é tranquilo de poder discursar e, graças a Deus, vamos tentar dividir com vocês, porque sozinho não dá. Ó, ela nos convida a pensarmos, porque como o tema é longo, a sugestão é que a gente sempre volte lá nos alfarrábios, na obra, leia. Eu, por exemplo, eu gosto de ler, eu gosto de rabiscar. Tem palavras que eu não entendo, eu vou no vocabulário. Não é diferente de vocês que já estão no nível melhor, mas eu tenho que ter essa dificuldade de buscar a compreensão. Então, no capítulo 29 do livro Renovando Atitudes, alguém já leu esse livro? Ou alguém já estudou esse livro? Né? Porque esse livro é um livro de estudo. Né? Muitos fazem estudos profundos. Então, lá no capítulo 29, Hamed, que eu adoro ele nos chama a atenção para a seguinte temática: a arte da aceitação. Uau! Todo mundo mudo agora. Então, ele nos pede como é que a gente lida com essa história da aceitação. Então, a Sandra me mandou aqui, eu vou dar uma lidinha para a gente poder interpretar. No primeiro parágrafo, ele faz a citação do Evangelho, capítulo 5, item 13. Peço licença para ler. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a sua vida terrestre. Primeira dica. Contentar-se com a sua posição sem invejar a dos outros. De atenuar a impressão moral dos reveses das decepções que experimenta. Ele aure nisso uma calma e uma grande resignação. Todo mundo está craque nesse aspecto? Todo mundo já passou nessa matéria? Né? Que, olha, o homem pode... É só a primeira linha, calma que tem muito ainda.
o homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a sua vida terrestre. E quem de nós não os passa? E quem de nós não passa o tempo todo pelos seus desafios, né? Pelas situações que são colocadas como provas necessárias para a gente poder crescer? Porque toda prova é igualzinho na época das escolas, da escola, da faculdade, da universidade. A gente, no final de um período, a gente é testado através de uma prova. E com a vida, nesse planeta escola, nós somente somos testados, porque de nada vale estar aqui na Casa do Caminho ou em qualquer outra casa, em qualquer instituição, estudar tanto, ler tanto, ouvir tanto, e na hora que é chamado ao verdadeiro testemunho, desfalece, se entrega, fica arrasado, arrasada. Ai, por que isso acontece comigo? De novo esse fato. Puxa vida, eu não aguento mais. Deus esqueceu de mim. E o primeiro culpado, já observaram que é sempre Deus? Deus esqueceu de mim. Deus botou muito peso na minha canga. Não pode falar assim. Na minha, né? Nossa, minha cruz. A gente sempre relaciona a cruz. Gente, não tem nada de errado. Deus é bom. Deus é bondoso. Deus é amigo. Deus é pai. Já viu algum pai fazer alguma coisa para um filho para prejudicá-lo? Pai corrige, pai puxa a orelha. Os pais de hoje nem tanto, mas era assim, não é? Eu falo assim que tem uns papais que são danados. Bom, isso é um outro assunto. Então, Deus não é diferente conosco. Então, só na primeira linha, para que a gente possa, e ele diz, contentar-se com a sua posição sem invejar dos outros. Olha que coisa linda. Você se contenta com o que tem. Você não reclama. Você não inveja o do outro, porque normalmente a gente tem essa postura. Sempre o meu jardim não é bom quando o do vizinho, porque a gente esquece de regar o nosso. Porque se você regar com os princípios, com o seu melhor, ele fica tão lindo quanto. Quantas pessoas que não têm uma casa de 500 metros quadrados, mas tem lá o seu canteirinho, o seu jardinzinho, que é lindo e florido. Já cansaram de ver isso? Muitos de vocês devem ter isso. Eu, que trabalho com o mercado imobiliário, eu fico encantado, porque às vezes eu entro e falo assim, gente, que lindo, né? Olha, o que ela não tem espaço, mas ela arruma um jeito, ela faz um jardim e a casa fica harmoniosa. É isso que ele está dizendo. Não inveje o que os outros têm. Procure realmente olhar para dentro de você e entender que com o que você tem, você pode fazer muito mais. Mas a gente prefere arrumar culpado, a gente prefere julgar, a gente prefere sempre achar uma situação que, puxa vida, não sei, para mim o problema foram meus pais. Já pensaram nisso? Meus pais, meus avós, meus pais sofriam, meus avós sofriam, então eu tenho que sofrer. Minha vida foi dura, então para mim tem que ser duro. Meu pai dizia para mim desde pequeno que eu era burro, você é burro, você é burro. Então eu sou burro. Gente, para com isso. Para com isso. Tá bom? Eu não estou bravo não, tá, gente? É só o jeito de conduzir. Agora, entrando no capítulo Hamed, né? Do capítulo 29. E ele começa dizendo assim, ó. Aceitar nossa realidade, tal que é representada pelo ato benéfico em nossa vida. Ele diz, começa a aceitar a tua realidade. A aceitação traz paz, lucidez mental, o que nos permite visualizar o ponto principal da partida e realizar satisfatoriamente nossa transformação interior. Só conseguimos modificar aquilo que admitimos, ou seja, que aceitamos, e que vemos claramente em nós mesmos. Isto é, se nós imaginarmos outra pessoa vivendo em outro ambiente, não teremos um bom contato com o presente e, consequentemente, não depararemos com a realidade. Tradução. Aceitação. O quanto isso é benéfico para nós? Quanto isso é benéfico para nós? Para a gente pensar. Para de se comparar um com o outro. A gente tem essa mania. E eu não digo, eu diria até que isso é meio que formatado de familiar, né? Quando a gente está nos bancos escolares, se a gente tem um aluno que é muito inteligente, o médio, não tanto, né? E aí os pais falam assim, quem que é o melhor aluno? Você tem que encostar nele, você tem que ser bom igual a ele. Você tem a obrigação de ser igual a ele. Para, gente, ninguém é igual a ninguém. Eu escutava dos meus bisavós italianos, dos meus avós, olha os dedinhos das suas mãos. E assim eles mostravam. Quantos dedinhos tem? Falei, 5. Algum é igual ao outro?
Não. E assim é a vida com as pessoas. Ninguém é igual a ninguém. Um é mais magrinho, um é mais gordinho, um corre mais, um corre menos, um é mais inteligente, um é mais carinhoso, um é mais afável. É assim, porque cada um de nós traz consigo essa bagagem de virtudes. E o convite é: aceita os teus benefícios, busca sempre mais. Olha que interessante. Buscar sempre mais e nos aceitarmos, mas não esquecermos que tudo tem um processo. Nas nossas vidas, tudo tem processo. E eu acho que o grande dilema, o grande divisor é a sociedade nos cobra muito. E aí a sociedade cobra e a gente, como pai, mãe, responsável, gestor, também cobra todo mundo. Mas a gente tem que lembrar, ainda mais nos dias de hoje, que cada um de nós tem a sua personalidade própria. Eu não consigo amoldar as pessoas. Eu até posso. Amoldar no quartel, a gente meio que passa por esse processo de lavagem. Sim, senhor, não, senhor. Não é isso? Mas aqui não é quartel. Nessa vida, nesse planeta escola, o que nos cabe verdadeiramente é entender se aquele irmão faz algo que ainda me desagrada, eu tenho duas opções. Eu posso atirar a pedra nele e falar mal dele, ou posso entender que aquele irmão ainda não conhece Jesus como a mim foi ensinado. Faz sentido? E aí, quando eu começo a entender que olha lá, ali tem uma foto de Jesus, aqui tem outro. Então faz o seguinte, na aceitação fica mais fácil esse parâmetro. Pega o seu retrato falado, ou de qualquer que como seja, e coloca do lado de Jesus. Pega o seu e fala assim: eu e Jesus, quanto falta? Falta muito? Não? Tem gente que nem ri mais, está tudo certo. Para mim falta muito. Mas eu sei onde eu quero chegar, certo? Guia e modelo. Então, se eu estou nesse processo da escola guia e modelo, e esse é o meu objetivo maior, meu Deus do céu, porque e como ele agia com as pessoas? Ele aceitava todo mundo? O Jesus aceitava? Cuidava, curava, beijava, abraçava. E todos que vieram depois de Jesus não têm a mesma postura até hoje? O último que recolheu agora foi Divaldo? Então, gente, eu acho que o que nos falta verdadeiramente, já fugindo do texto, não tem jeito. O que nos falta, na verdade, é ampliar essa tela mental, ampliar essa lente, porque conhecimento de causa nós temos, mas a gente ainda não aceita. A gente não aceita se o cara é corintiano, se o outro é palmeirense, se um é da esquerda, se o outro é da direita. A gente não aceita porque o fulano tem tal coisa e eu ainda não tenho. Porque dentro do emprego eu trabalho o mesmo tempo, na mesma cadeira, no mesmo setor, mas o fulano foi promovido e eu não fui. Ou a gente aplaude dizendo, parabéns. A gente não aceita. Ainda é capaz de falar assim, também puxa saco. Nem pode falar essas coisas, está gravado, desculpa. É assim que a gente ainda é, gente. A gente tem que ter esse olhar de percepção do mundo, gente. O mundo é muito maior do que a gente imagina. E vocês já pararam para pensar que em 8 bilhões de habitantes, o que nós somos em 8 bilhões? Uma pulga? Um grão? E por que a gente ainda não aceita tantas coisas? E eu diria que a gente não aceita muitas vezes pela formação até moral e ética. Não é isso mesmo? Eu estava comparando hoje um vídeo cedo, antes de vir para cá. Papai era militar. Não sei se alguém aqui é militar. Alguém é militar? Ou pais e filhos militar. Então, o militarismo, você também é. Papai tinha coisas que não aceitava. E isso porque papai... era tão interessante, porque eu falei assim, pai, só mora aqui na Duarte Azevedo, né? Tem uma casa espírita tão grande ali, que é a casa André Luiz. Eu, espírita? Você está louco. Isso aí é bobagem, você viaja na maionese, você diz que vê coisa, fala com coisa, isso não existe. Tá bom. Aos 75 anos, depois de tantas coisas que ele caminhou e passou, ele me disse, você me leva nas casas André Luiz? Eu falei, levo. E lá ingressei ele. E aos 80 anos ele se formou. E dos 80 até os últimos dias dele, ele continuou trabalhando no social da casa. Então, mas ele precisou passar por todo um processo, porque ele não aceitava, ele não acreditava, ele achava que era bobagem. Onde já se viu o espírito que fala, a pessoa que fala? Isso aí não existe, Ronel. Você fica inventando moda, ainda você conta história e os outros acreditam no você. Né? Aí quis o destino que depois da pandemia, 4 anos após, eu estava numa casa espírita num domingo de manhã como esse, a dirigente passa e diz, só um minutinho, seu Ronel,
pessoal, hoje está voltando os trabalhos de psicografia da casa. E falou em psicografia e cura, a casa fica no alvoroço. Psicografia? Pode dar quantos nomes? Não é isso? E aí a secretária foi lá e falou assim, levante vagarosamente, ordenadamente, para dar os nomes. Levantou aquele monte de gente, né? Porque é assim que a gente é. Porque era psicografia 4 anos depois. E eu fiquei um tanto sem jeito, porque eu falei, poxa, eu estou palestrante, eu não vou tirar o lugar de alguém, mas que eu queria saber como é que o papai estava lá, porque o cara voltou, né? E eu falei, agora eu quero ver. Olha, aí eu fui o último, falei, posso dar um nome? Se eu não precisa, eu coloco daqui, na data que ele nasceu e morreu, desencarnou. E coloquei. Terminei a palestra, aquela coisa toda, o pessoal gostou, e aí veio as cartas, 7 cartinhas para umas 100 pessoas. Eu fui a última. Ronel Barbosa. Falei, ai, meu Deus do céu. É o cara, no mínimo com muitas ordens para mim, me puxando a orelha. Porque foi assim, né? Ele nunca me disse que me amava, nunca. Eu beijei ele infinitas vezes e dizia para você, eu te amo tanto, meu pai. E ele se fazia como a senhora, olhava com todo carinho e dizia. E eu entendia que era o que ele sabia fazer. E aí a primeira linha da carta para que as minhas lágrimas discorressem sobre o meu rosto foi assim, quanto tempo eu perdi em dizer que não te amava? Quanto tempo eu duvidei dos seus questionamentos e de tantas coisas que você me colocava. Bendito foi aquele momento oportuno que me levasse no centro espírita para me ingressar nas carreiras. E eu que achei que ia estudar somente aqueles anos, aqui continuo estudando sem parar, pois o trabalho não para. Eu fiquei encantado. Honrado fico de saber que continuas levando o trabalho de Jesus por todos os cantos. E mais feliz fico porque você me ouviu e escreveu o seu primeiro livro. E sei que dezenas de livros virão pelas suas mãos e pela espiritualidade. Obrigado, meu filho. É isso. Não aceitava. Aceitou. Chega, né? Vocês estão tudo emocionados. Já foi meia hora. A propósito, muitos de nós fantasiamos o que poderíamos ser, não convivendo, porém, com nossa pessoa real. Desgastamos desta forma uma enorme energia por carregarmos constantemente uma série de máscaras, gosto desse assunto, hein? Como se fossem utilitários permanentes. Quantos de nós, nessa sociedade, temos inúmeras máscaras? Já viram isso? Não é assim que a gente vive? Na empresa, eu ponho uma máscara. Em casa, eu ponho outra máscara. Na casa espírita, eu ponho a do bom samaritano e do homem de bem. Não é isso? E assim a gente vai vivendo de máscaras. E qual é a nossa verdadeira máscara? Quando a gente chega em casa sozinho no nosso quarto, que a gente tem que tirar todas as máscaras, quem nós somos? Já pararam para pensar nisso? Por isso que o Educandário das Almas, tradução, lar bendito, nos traz aqueles filhos maravilhosos de outras encarnações para que possam ficar atentos às nossas posturas e ações, porque de nada vale estar numa tribuna e falar tão bonito, com coerência e eloquência, mas lá fora faz tudo diferente. E quando chega em casa, que as máscaras são retiradas, os teus filhos dizem, pai, se eu contar para o seu público o que o senhor anda fazendo, a gente fala, então não conta. Desgastamos dessa forma desculpa, esse que eu já li. A atitude de aceitação é quase sempre característica dos adultos serenos, firmes e equilibrados, a qual se soma o estímulo que possuem de senso de justiça, pois enxergam a vida através do prisma da eternidade. Esses indivíduos retêm um considerável coeficiente evolutivo. Por isso que eu falo, é Hamed escrevendo. Muitas coisas que, quando a gente lê, fica confuso, fica distante. O que ele quer dizer com isso? Minha orientação. O tema é longo, 29, o capítulo 29 do livro. Adquire o livro, não posso comprar, PDF, abaixa, está na internet, abaixa, lê de novo, escreve. Se fez sentido para você, se é importante para você, faça o exercício para você, para a vida de vocês. Porque o tema é importante.
Talvez não dê tempo para a gente discorrer tamanha profundidade. Quando não enfrentamos os fatos existenciais com plena aceitação, criamos quase sempre uma estrutura mental de defesa. Somos levados a reagir com atitude de negação, que são, em verdade, molas que abrandam os golpes contra nossa alma. E não é assim mesmo que acontece? Quando a gente não está afim de aceitar certas situações, a gente simplesmente se esquiva, a gente deixa para lá, muda de assunto. Principalmente quando alguém fala assim, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que eu aprendi, gente? Eu acho que isso vale muito. Eu estava no movimento já há algum tempo e trouxe para trabalhar comigo alguém do movimento espírita. Então ele tinha uma admiração pelo ser humano, ele achava que o Ronel não errava, não falhava, era perfeito. E aí no meu dia a dia eu tive algumas atitudes que fazia parte e eu errei. E aí no belo dia, quando não tinha ninguém no escritório, ele foi assim de uma educação, de uma postura, ele falou, senta aqui um minutinho que eu quero ter uma conversa com você. Eu falei, agora o bicho pegou. E é uma conversa séria, ele falou, é uma DR. Senta aí. E ele falou tudo o que ele observava de mim que não era bom. Aí são dois prismas aí. Eu escuto, ouço e vejo o que eu preciso melhorar, ou o meu orgulho, ou a minha raiva, ou a minha cólera fala assim, vou mandar esse cara embora porque esse cara falou as verdades. Eu não vou falar para você que no dia eu fiquei bem. Eu fui para casa, arranquei todas as máscaras, pensei, repensei. No outro dia eu liguei para ele e falei assim, eu quero te agradecer, porque você é um verdadeiro amigo. Muito obrigado, porque eu me comprometo a partir de hoje a mudar. Recentemente eu encontrei e ele falou assim, você melhorou, né, cara? Eu falei, graças a você também. Que sirva para todos nós, tá bom, gente? Porque a gente não está acostumado a ouvir nada de ninguém. A gente gosta de ouvir assim, seu cabelo está tão lindo, trocou de óculos? Que óculos lindo. Agora fala assim, nossa, seu cabelo, hein? Acabou o dia, né? Você só tem essa roupa? Pronto. Nossa, você engordou, hein, campeão? Pronto, acabou meu dia. Eu acabei de perder 2 quilos, engordou. Nossa, não é assim? A gente não gosta, a gente só gosta de coisa. A gente gosta de coisa que põe a gente para cima. E muitas vezes as verdades são ditas nas entrelinhas. E é para a gente ficar atento e observar o que é que eu preciso aceitar, o que é que eu preciso melhorar, o que é que eu preciso aprimorar. Porque como Planeta Escola, e Hamed está dizendo o tempo todo, nós temos que ter uma visão mais ampla. Nós estamos como alunos nesse Planeta Escola e temos um lapso temporal curto, porque 80, 90 anos é curto, 100 anos. E quando nós tivermos que retornar para a erraticidade, nós temos que se ver com a nossa própria consciência. E já existe um script desenhado para cada um de nós no nosso projeto reencarnatório. E eu vou falar para vocês, quando chegarmos lá e olharmos o script, nós vamos ficar tristes e envergonhados com tudo que a gente não fez. Por isso o tempo urge. O senhor podia ser mais leve, né? Estou ficando muito preocupado, acho que eu não vou mais voltar aqui. Não negamos por ser turrões ou teimosos. Não é o caso de vocês. Isso aqui vocês esquecem, teimosia. Não. Isso aqui ele falou na época que ele escreveu, 1957, tá bom? Não negamos por ser turrões ou teimosos, como pensam alguns. Não estamos nem mesmo mentindo a nós próprios. Aliás, negar não é mentir, mas não se permitir tomar consciência da realidade. Talvez esse mecanismo de defesa nos sirva durante algum tempo. Depois passa a nos impedir o crescimento. Isso me preocupa. Impedir o crescimento. E a nós danificar profundamente nossos anseios de elevação e progresso. A autoaceitação é aceitar o que somos como somos. Isso é fundamental. Quando aceitar o que somos, olha que legal, aceitar como somos. Todos nós temos nossos erros e acertos. Todos nós trazemos de outras vidas, para vocês tranquilo essa fala, que não é a primeira passagem, não é a 10ª, é uma infinidade de passagens, e cada um de nós trazemos consigo, nesse script reencarnatório, um pouquinho de outras histórias. Hoje a gente pergunta assim, mas eu sou tão bonzinho, eu sou bom, carinhoso, afável, sou um bom pai, bom filho, por que me acontece tudo isso? Eu não aceito, eu não admito. Nesta, né? E na outra? E nas outras?
A gente traz sempre um pouquinho de cada uma. E qual que é o grande segredo? É entender que, nesta oportunidade, eu tenho que pegar alguns pontos e ninguém precisa falar o que eu tenho de errado. Precisa alguém apontar o dedo? É saber aquele ponto que ainda te incomoda e falar, eu preciso melhorar nesse aspecto. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Não escolham 10 para trabalhar. Escolha 1, 2. E trabalhem nessa encarnação para sair melhor nesse aspecto, para passar de ano. Porque eu não sei se falaram para vocês, a gente vai, mas um dia volta. Para poder justamente ajustar todas as situações que estão em aberto. É muita janela em aberto. É um pouquinho de cada vez. E a gente tem esse lado mesmo, turrão. A gente não está acostumado a aceitar tudo de bate-pronto. A gente demora, não é isso? Essa semana, eu tenho muita história porque eu vejo muita gente e falo com muita gente, tá, gente? Então, tudo que eu falo é com veracidade. Essa semana eu estava com determinada pessoa e essa pessoa está no movimento espírita há 25 anos e enche o peito para falar. Eu já estou 2 décadas Estou vice-presidente da instituição. E eu não estou entendendo por que eu estou passando por tudo isso. Aceitação. Tá muito difícil, cara. Eu não precisava passar por tudo isso. E aí, no decorrer da nossa fala, ele soltou uns 4, 5 palavrões que eu nunca vi sair da boca dele. Eu escutei e falei assim, deixa eu falar uma coisa para você. Você está falando palavrão? Ah, mas tem que falar, que é para pôr para fora. O evangelho do lar está sendo feito? Não tenho tido mais tempo. É assim que acontece. Então, ele prefere ficar nessa situação, porque ele está abrindo toda uma guarda, né, e está fácil, e aí a turminha trabalha mesmo nele o que precisa, e ele desequilibrou. Aí nós fomos fazer uma reunião, cara, ele se perdeu na reunião, porque ele não estava bem, a gente foi fazer uma reunião com uma outra pessoa, ele deu uma tirada assim, fora do... que para mim consertar foi muito difícil, e aí eu fui querer consertar e ele alterou a voz. Eu falei, nossa, se eu não tenho a compreensão e se eu não sei de um pouco de tudo que eu sei, como chefe eu teria que falar assim, pega as suas coisas e se retira. E quando eu saí, eu só falei para ele assim, você não está bem, você não está aceitando o seu momento, isso está te fazendo mal fisicamente, psicologicamente, está afetando o seu trabalho, está afetando a sua vida. Ele falou, você tem razão. Você me perdoa? Falei, eu não guardo nada. Eu só quero que você se cuide. Deixa eu falar para você. Não cai uma folha do céu que não seja por um motivo maior. Então, corrija a tua fala. Quando você me fala que está 25 anos no movimento, eu não vejo nem você estudar mais, porque isso acontece. A pessoa está tanto tempo na casa que ele acha que já sabe tudo. Não é isso? Eu não preciso mais ler. Eu não preciso mais estudar. Eu estudo todo dia, praticamente, e eu nada sei. Vocês pensam que eu sei? Não sei tudo, não, gente. Pelo contrário, é um esforço diário. E, para mim, é um dilema quando eu pego um tema novo, porque saiu da minha zona de conforto, porque eu tenho 150 palestras prontas. Um tema que não está lá, eu tenho que estudar. E tem que falar, tem que vivenciar, tem que entrar dentro do processo e falar, puxa vida, isso aqui é para mim também. Eu fui buscar uma pauta relacionada a essa temática no livro Plenitude. Alguém já ouviu falar de Joana de Ângela, livro Plenitude? E tem uma passagem que eu achei fundamental, que tenha tudo a ver com esse momento da nossa manhã. Lá a Joana diz o seguinte, primeiro, eu tenho que aceitar. Primeiro, eu tenho que integrar. A partir daí, eu posso caminhar e me modificar. Olha que lindo. Então, vou repetir para a gente memorizar. Primeiro, eu aceito. Depois, eu integro. A partir daí que eu aceito e integro, aí eu posso caminhar e me modificar. Esse é um convite para a nossa manhã. Olhar para dentro de nós, que foi a primeira pergunta, aceitação, o quanto isso é benéfico para nós. O que é que eu preciso modificar na minha caminhada? Alguém tem que modificar alguma coisa aí? Não, só eu. Mais alguém? Alguém mais? O senhor? Graças a Senhor, o senhor falou que pelo menos um me salvaria nessa manhã. A gente tem que modificar, gente. A gente julga. Julga ou não julga? A gente aponta. A gente critica. A gente é bonzinho aqui. Aqui, confrade, beijo, abraço, chazinho, bolo.
Essa é a melhor parte, está lá no final. Não é isso? Mas e lá fora, gente? E no nosso dia a dia? E o pior é que a gente acha que a gente não é visto. Não, ninguém está vendo. Lê do engano, está tudo anotado. Dia e horário. E se não está anotado, está na consciência. Porque quando a gente erra, não grita a consciência. Alguém grita aí, que é eu ou não? Grita! Você sabe que eu fui testado? Eu gosto de contar história, né? Meu Deus do céu, a Sandra não vai mais me convidar. Desculpa, Sandra. Esses dias me ligou uma pessoa, aluna de uma casa espírita X, e disse assim para mim, eu lhe tenho tanta confiança no que eu vou poder colocar para você, e tanto respeito, não perco uma palestra sua, seus livros, e eu quero lhe fazer 2 perguntas. Primeiro, você conhece bem fulana de tal aqui da casa? Eu falei, e a presidente? Eu falei, não conheço. E o senhor acha o que dela? Aí eu, inteligente, falei assim, antes que eu fale a minha pauta, eu gostaria de ouvir a sua. Para me ver para onde ela vem, né? Imagina, ela trouxe um caminhão de coisas não muito boas. E jogou tudo em cima de mim. Referente a isso, qual é a sua postura? A minha é diferente da vossa. Porque eu não a convivo todo dia nos cursos com ela. Eu sou palestrante convidado dessa casa, a qual eu respeito muito. Mas eu queria dizer para você que talvez você está tendo uma lente um pouco fechada do sentido todo. Será que ela estava no melhor dia quando ela te falou isso? Ou você acha porque ela está presidente, ela é perfeita? Ela não tem erros? Outra, você... Quanto tempo está estudando? Tanto tempo. Quanto você está na casa? E você não aprendeu nada? Como assim? Você quer inverter a situação? Não, você que colocou a situação. Eu entendo o seguinte, se alguma coisa está me incomodando, eu preciso entender o que está me incomodando. Se parte de mim ou parte dos outros. Se aquele ambiente que eu frequento não está legal mesmo, eu não consigo mais me adequar, não me faz bem, educadamente, eu peço para sair, me desligo e vou fazer, e vou para outro canto. Não, já tomei as minhas decisões. Vou montar um boletim de ocorrência, vou fazer isso, vou fazer aquilo. O que você acha? Eu falei, não, você está jogando para mim. Não, eu não acho nada. Você quer que eu fale a verdade? Eu sinto muito, você não entendeu nada no curso. Você não aprendeu nada. Porque eu entendo que você jamais tem que escrever no Zap as coisas para ela. Porque se você é madura e ela é madura, vocês as duas têm que sentar e conversar. E dialogar. É assim que se resolve as coisas. E não ficar falando em grupo, porque quando você coloca em grupo, todo mundo se envolve. E o assunto é seu e dela. Nossa, por isso que eu te admiro. Eu só te fiz um teste. Falei, graças a Deus, passei. Aí daqui a umas 3 horas ela me liga. Falei com a vice-presidente, está tudo certo. Eu não vou fazer mais nada daquelas bobagens. E vou pegar o nome dela e vou pôr em todas as vibrações. Porque talvez ela não esteja no melhor. E põe o seu junto. Deu para entender, gente. A gente prefere sempre arrumar o culpado. A gente quer tirar a pedra no outro. E isso eu vejo muito no nosso movimento, porque as pessoas confundem, gente. Ah, eu sou espírita, eu sou um homem do bem, ah, eu sou estudante da doutrina, então agora eu sou melhor. Vocês acham isso mesmo, de verdade? Nós só temos um senso de consciência maior. Puxa, despertou algo mais. E isso está começando a fazer... Porque aqui só fica quem faz sentido. Porque se a conversa entrar para o ouvido e sair, você fala assim, não fez sentido. E além de fazer sentido, eu tenho que acatar essa informação, estudá-la e vivenciá-la. Porque é no vivenciar que eu vou falar assim, faz sentido ou não faz sentido. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês. Quando a gente começa a nos envolver, quando a gente começa a aceitar as situações e nos modificar para um crescimento, nossa vida fica mais suave, mais tranquila. Acaba todos os desafios? Não, eles virão, mas eu tenho um outro olhar para eles. Eu olho para eles e falo assim, aqui não, campeão, eu sou da casa do caminho, e comigo caminha Jesus. Antes você me batia, agora o máximo que você vai fazer, eu vou te convidar para caminhar do meu lado. Vamos juntos. Não, mas aí é luz. Então, esse é o meu convite, a luz. Se você quiser permanecer na sombra, infelizmente, continue. Eu já saí, tirei um pé. Tem um outro ainda, mas eu vou tirar. Tem um moço lá na porta. Será que ele quer entrar? A Sandra vai me matar porque eu sou limitante. Acho que eu falo muito. Vai ter que voltar. Tem que voltar? Acho que sim. Não sei, né? O público está meio assim.
Eu vou esperar o nosso amigo voltar, né? Em respeito a ele. Acho que você vai convidar mais um. Ele quer vir? Olha que bacana. É um amigo. Maicon? Maicon, bom dia. Nós estávamos esperando justamente o Maicon para que ele pudesse participar, não é isso? Dessa manhã abençoada, porque a pergunta agora é exatamente para o Maicon. Eu tinha uma pergunta a fazer e será para ele. Mentira, Maicon. Ele falou, Deus me livre, deixa eu só sair pelo corredor. A francesa, né? Aceitar-se é ouvir calmamente as sugestões do mundo, prestando atenção nos donos da verdade e admitindo o modo de ser dos outros, mas permanecer respeitando a nós mesmos, sendo o que realmente somos e fazendo o que achamos adequado para nós próprios. Quantas pessoas se sentem donos da verdade? Donos do mundo. A minha palavra é que vale, você tem que aceitar e acabou. Não é assim? Você acha que você não está entendendo? Eu vou falar de novo. É desse jeito. A gente gosta dessa postura? Vou perguntar para o Michael. Gosta dessa postura, Michael? Não gosta muito, né? Mas eu estou só falando aqui, interpretando, senão você já não vai gostar de mim. Não. Eu estou lendo o Hamed, ok? Culpa o Hamed. Em vista disso, concluímos que a aceitação não é adaptar-se a um modo conformista. É triste de como tudo vem acontecendo. Nem suportar ou permitir qualquer tipo de desrespeito ou abuso à nossa pessoa. Antes, é ter a habilidade necessária para admitir realidades, avaliar acontecimentos e promover mudanças, solucionando assim conflitos existenciais e sempre caminhar com autonomia para poder atingir os objetivos pretendidos. Eu dei uma adiantadinha porque já está acabando. Então, para você que chegou agora, Mike, nós estamos falando do capítulo 29, Renovando Atitudes, né, do livro de Hamed, e o capítulo 29 fala-se da arte da aceitação. Então, lição de casa, depois você dá uma estudadinha lá, que semana que vem vão chamar você aqui para prova oral. É 3 perguntas, tá? É tranquilo, suave. Então, vamos lá. Aceitar o que somos. Aceitemos o que somos. Mas entendemos que dentro dessa situação, todos nós temos coisas a ser trabalhadas, buriladas. E como é que burilha? Como é que melhora? Transformação, processo, um dia de cada vez. E eu tenho certeza que cada um de vocês que me ouve aqui e lá, olhando para si próprio, fala assim, nossa, Ronel, mas você não sabe quanto eu já melhorei. Não é assim? Já melhorei. Cara, eu sou mais amoroso, sou mais afável, sou mais tolerante. Não, paciência, mais ou menos. Mas estou melhorando. E é isso que eu falei, não dá para ser bom em tudo. Alguns pontos, algumas qualidades, algumas virtudes, pega para você e aprimora. E vou dar uma dica para você. Aonde a gente aprende, aonde que a gente desenvolve ainda mais todo esse acervo de conhecimento? Na prática com o próximo. Vivenciando com o próximo. Então, quando você diz quando você ouve uma palestra de paciência, quando você abre o evangelho e cai paciência pela 3ª vez e você fala assim, esse evangelho está viciado, e abre de novo e cai paciência, ele vai de manhã para você e te dá o quê? Uma pessoa impaciente, uma pessoa que vai tirar do plumo. Você fala, Senhor, eu pedi paciência, o Senhor me trouxe mais uma dor de cabeça, mas você não pediu paciência? Eis aí a prova oral, para que você possa lidar melhor agora com a situação. Mas o que a gente prefere fazer? Lá vem o fulano na rua. Deus me livre, tomara que ele não me veja, tomara que ele não me veja, tomara que ele não me veja. Não é isso? E aí ele fala, ei, Léo. Aí, alô? Oi, Washington, Caetano? Ah. Aí ele está aqui do seu lado. Tá bom. Né? Oi, eu vi você, eu queria falar com você um minutinho. Pois não. E você sempre com pressa. Pois não. Então, sabe aquele dilema que eu te falei semana passada? Ele permanece. Você pode me ajudar? Mas já te dei os conselhos. Você fez? Não fiz, mas eu queria ouvir você de novo. É esse o barato. É essa a oportunidade bendita da gente se melhorar, da gente crescer, ouvindo as dificuldades, os desafios dos outros. E a gente vai ouvir muitas coisas que falam assim, meu Deus, já passei por isso. Se eu já passei, no mínimo eu aprendi. Eu achei um caminho. Eu vou mostrar para ele, para ela.
Para de achar que eu sou dono da verdade. Para de achar que eu não posso ser útil. Para de achar que a grama do outro é melhor que a minha. Aceita o que você tem, mas entenda que o que você tem é bastante. Porque tem muita gente que gostaria de ter o que você tem e não tem. E com tudo isso, sabe o que vai acontecer no final? Palavra mágica: paz, equilíbrio emocional, bem-estar. Tem preço isso, não? Tem preço? $1 milhão, paga, troca, inverte. É muito interessante, o que eu mais vejo nos Facebooks, Instagram da vida, é o pessoal da mais maturidade dizendo assim: completei 50, completei 60, completei 70, estou na minha casa tomando um vinho, ou estou na janela vendo os pássaros e estou em paz. Nada me tira a minha paz. É isso. Nada me tira a minha paz. Eu acho que é o que está faltando para nós. Então, ele diz para nós, né? Ele o tempo todo nos lembra de tudo isso. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu lhe trago paz. Quem anda comigo caminha na paz. Mas para que eu possa também seguir os seus passos, eu tenho que entender definitivamente que eu tenho que passar por esse autoconhecimento, por essa transformação que se faz necessário. Mas só depende de mim. Eu preciso arregaçar as mangas, eu preciso ter coragem, eu preciso ter constância em tudo que eu faço. Não dá para começar o projeto e abandonar. Ronel, até comecei, mas depois não dá. Abandonei, é muito difícil. Não, tem que fazer muitas vezes. Mas é assim que a gente aprende. Todo mundo já nasceu escrevendo, com algumas exceções, né? Falando, cantando. Não, foi um processo para cada um de vocês chegarem aqui. Todos vocês têm uma história linda de vida. Não pensa que a história de vocês é triste. A história de vocês é o que vocês deixaram acontecer, com o que vocês construíram. Porque a todos vocês foram emprestadas as mesmas ferramentas. Alguns, felizmente, entendem o caminho e seguem. Alguns pegam atalhos. Alguns ligam o Waze, e o Waze é o Waze do mundão, ele nos permite ir para qualquer lugar, até encontrar de novo o caminho certo. E quando eu vou para qualquer lugar serve, não é isso? Qualquer lugar serve. Então eu agradeço imensamente a Jesus e a espiritualidade amiga que nos fez hoje, que nos traz hoje esse senso de responsabilidade. Então, se alguma coisa que a gente tenha falado aqui, tirando as brincadeiras, fora útil para a sua vida, o seu coração, vai lá no capítulo 29, lê de novo, estuda, rabisca, pega alguma frase, usa como jargão. Eu gosto muito disso. Quando eu estudo alguma coisa que é importante, eu vou no Face, coloco, vou no Instagram, coloco. Eu tenho lá aqueles 5.000 pessoas que eu não conheço. Mas muitas pessoas dizem para mim, ontem mesmo, na noite autoral da obra, 3 pessoas que me seguem foram ver o lançamento da obra e disseram assim: eu amo as suas postagens. Porque tem dia que eu estou morocochô existe? Tem dia que eu estou triste, desanimada, e eu acordo 5h30, 6 horas da manhã e vejo lá seu post. E aquilo me dá uma vontade, me dá um ânimo. E eu vejo você sempre sorrindo. Você, graças a Deus, não tem dificuldades, não é isso? Por isso que eu falei, não tenho? Não, você sempre está sorrindo, né? Você sempre está de bem com a vida. Eu falei, quer trocar? 2 dias, vê se aguenta. Não queira a sandália do próximo, calça a sua própria sandália, porque ela já é bem pesada. Sim ou não? Que peninha, está acabando. Na verdade, já acabou. Eu vou deixar uma última fala aqui. Aceitar é exercitar a fé e a confiança em Deus, que é justo e bom. Lembra aquele Deus que eu falei que o pessoal culpa? Olha o que fala aqui. É a Joana. Aceitar é exercitar a fé e a confiança em Deus, que é justo e bom. E não resistir ao que não se pode mudar, mas sim buscar a paz e a solução dos problemas, sempre com lucidez e o equilíbrio. Joana de Ângeles. É isso, gente. Espero que, de alguma forma, alguma coisa tenha sido útil nessa manhã. Vai ficar gravado, depois vocês ouçam, tirando as nossas brincadeiras, que realmente que você possa sair daqui dizendo assim, a pergunta é, o quanto isso é benéfico para mim? A mudança. Quanto isso é benéfico para mim? Mas eu não quero mudar, porque tem gente que não quer mudar, vocês concordam? Não mudo, não mudo e não mudo. Acho que uns 3 tios meus teve problemas seríssimos com próstata. E desencanaram com câncer de próstata. Por quê? A formação deles. Homem que é homem não vai em médico. E os 3 pegaram câncer. Mas a geração deles, já todos desencanados. E você tem que começar a mudar muitas coisas, isso em todos os sentidos, né?
Porque hoje, a gente que é de uma geração de 1960, está vendo muitas coisas modernas. Né? E ou a gente aceita, entende, compreende, ou a gente pira. Porque o mundo mudou, mas isso faz parte desse planeta também. E se a gente pudesse se mudar, se acompanhar tudo isso, vai ser bom para todo mundo. Tá bom? Gente, meu muito obrigado a vocês, obrigado a Sandra, toda a diretoria da casa. É sempre muito prazeroso estar com cada um de vocês. Então, repetindo para quem chegou depois, o nosso programa Espiritualidades no Negócio acontece às terças-feiras, às 17 horas. Já tem a primeira temporada todinha no portal Mundo Maior, gravada no YouTube. A segunda temporada vem agora dia 30/9. Escutam, porque é muito gostoso, é muito gratificante. Quem for empreendedor, empresário, quiser me procurar no Paralelo, quem sabe haverá uma oportunidade de fazer uma entrevista conosco lá, a gente prepara a pauta, a gente deixa a pessoa falar um pouquinho da sua carreira e depois todo o assunto volta no Evangelho, obrigatoriamente. Eu sempre vou querer saber, dentro do Evangelho, onde é que ele encontrou a luz, as respostas para aquele momento. Porque todos que eu levei lá até agora, não sei se eu dei azar ou não, todos passaram por muitas provas. Eu acho que está certo. E aí estão se transformando em grandes homens do bem ou mulheres do bem. Tá bom? Trouxe o nosso 5º filho, O Tempo Urge. Privilégio, porque eu lancei ontem à noite na cidade de Guarulhos e agora vai por toda São Paulo. Quem quiser fazer parte, puder colaborar, eu fico honrado. Quem não puder, tá tudo certo. Chá com bolinho e um abraço do Ronel. Deve valer mais. Tá bom? R$40, Pix, cartão. Quando vocês compram o livro, vocês não estão ajudando o Ronel, estão ajudando o SOS Família, que é uma instituição que cuida de 200 crianças na cidade de Guarulhos e mais 65 senhoras. Então é uma troca, um pelo outro, tá bom? E quiser presentear alguém, ajudar alguém, eu tenho 5 livros, depois quem quiser os outros livros, me fala, me procura, a gente fala a respeito. Gratidão, obrigado e até uma próxima, se Deus quiser. Aceitar. Obrigada, Ronel, pela excelente palestra de hoje. Foi um grande aprendizado, acho que para mim e para todos que estavam aqui, né, da internet também. Obrigada por tudo. Gratidão. Nesse momento, amigos, depois de tanto receber, vamos fechar os nossos olhos físicos e vibrar pelos nossos irmãozinhos que estão no leito de hospital, precisando de uma palavra de conforto, um auxílio, que eles possam receber as nossas vibrações de paz e de esperança pela cura de suas doenças. Vamos vibrar por nossos irmãos que passam fome, que precisam de um prato de comida, de um alívio. Vamos vibrar principalmente por aqueles irmãos também que precisam de uma palavra de conforto, que estão passando por alguma dificuldade, seja ela física, mental, que eles possam receber o nosso acolhimento de paz. E nesse momento, vamos encerrando nossos trabalhos de hoje, gratos pela oportunidade de estarmos aqui, aprendendo, evoluindo, e que possamos estar juntos novamente na próxima semana, recebendo toda essa energia, toda essa paz, e que possamos ter uma semana abençoada, repleta de boas realizações e bons momentos. Que assim seja, graças a Deus. Peço a todos que aguardem mais um pouquinho para a aplicação dos passes. Excelente domingo a todos, excelente domingo aos nossos amigos da internet e até mais. Dá licença.